Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre algumas evidências da divindade de Cristo. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo, tá? Quem quiser aí opcional, deixar um comentário nos comentários, seja agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá certo? Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, um agradecimento a Deus por alguma bênção obtida, enfim, o que vocês quiserem deixar, Deus vai estar vendo e vai me inspirar com certeza a responder para vocês, tá certo? E porque esses comentários podem ser um trabalho missionário paralelo às mensagens que Deus me inspira a mandar para vocês por aqui, tá certo? Então, se vocês puderem botar os comentários, vai ser de vital importância também, Deus vai agradecer com certeza. E peço que aqueles que estão me ouvindo que não se inscreveram ainda no meu canal, que se inscrevam nesse canal, que é o canal de Deus, eu sou apenas administrador, tá certo? Então agora juntos vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por esse momento mais pela meditação, obrigado por mais um momento estar conosco, estarmos juntos para aprender, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por mais este momento, Senhor. Peço que me inspire nesse momento, Pai, me use como seu instrumento, Senhor, me tome, Pai. Que o Espírito Santo fale através da minha boca, será quantas palavras sou, todas vêm do Espírito Santo do Senhor. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, Senhor. Eu peço que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática tudo que será ensinado, Pai. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Queridos irmãos, existem algumas religiões, né? Entre elas os judeus e a Testemunha de Jeová também, não acreditam em Jesus sendo Deus. E eu já gravei um vídeo para vocês, queridos irmãos, falando da divindade de Cristo, né? Mas eu vou usar mais alguns argumentos neste outro vídeo, né? Para falar sobre a divindade de Cristo. Porque nós podemos usar, que está escrito, por exemplo, na Bíblia, está escrito que em João, né, o primeiro capítulo de João, está escrito: no início, o verbo, a palavra era o verbo. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E mais lá embaixo está escrito: a palavra se fez carne. Né? Então, queridos irmãos, se não me engano é assim. Ou é o verbo se fez carne, o verbo era a palavra, né? Acho que era o verbo era a palavra, então estou invertendo, mas o significado é o mesmo. O que quer dizer esse texto, queridos irmãos? Quer dizer que no início, essa palavra estava com quem que é a palavra? Está falando o quê? Que no início, que Jesus é a palavra, porque a palavra se fez carne. Então quem é que se fez carne? Jesus. Jesus no início era o verbo, era ele que estava falando, que haja luz, que fez o boneco de barro, que assoprou no nariz de Adão para que ele criasse vida. Enfim, que criou os animais, que o mundo. Foi Jesus quem criou. Quem abençoou o sábado foi o próprio Jesus. Por isso que ele disse na Bíblia que ele é o Senhor do sábado. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ele é o Filho do Homem. Né? Então, queridos irmãos, então isso já basta para confirmar a divindade de Cristo. Né? Mas aí você olha lá, quem é que foi lá visitar Abraão? Abraão disse o quê? Deus está aqui. Só que ninguém nunca viu a face de Deus. E o próprio Deus disse que ninguém poderia ver a face dele, porque senão morreria. Portanto, foi Deus que estava lá no acampamento? Não, foi Jesus. Tá certo? Jesus é que estava no acampamento. Né? Quem foi que apareceu lá para Jacó e que mudou o nome de Jacó para Israel? Jesus. Né? Jesus já vivia naquela época. Né? Jesus, ele utiliza o nome na guerra de Miguel. O arcanjo Miguel é o próprio Cristo. Né? A Bíblia fala Miguel e seus anjos, depois fala Jesus e seus anjos.
Inclusive, Miguel significa semelhante a Cristo. Então, essas coisas já bastam para provar a divindade de Cristo, né? Se ele já estava lá desde o início, ele é imortal. Ele é Cristo, ele não foi criado. Mas nós podemos ver mais, né? Quando Tomé está lá, vê Jesus chegando lá, depois de ter ressuscitado, e ele fala que só acreditaria nele vendo, tocando nas feridas, ele vai lá, toca nas feridas de Jesus, vê e toca, e percebe que é realmente Jesus. Ele fala, mestre meu, Deus meu. Então, está chamando Jesus de quê? De Deus. Jesus é a própria divindade. Então, uma das cartas de Pedro, ele também fala, meu Senhor e meu Deus. Nosso Deus, ele fala, nosso Senhor, nosso Deus. Né? Jesus, nosso Senhor, nosso Deus. Depois João também fala, Jesus, nosso Senhor, nosso Deus. Paulo também fala. Tudo isso, quer dizer, são provas da divindade de Cristo. Por mais de uma vez, né? E quando Tomé faz as coisas, ele ainda adora Jesus e Jesus aceita a adoração. E você vê que quando Jesus não aceita a adoração de Maria Madalena, ele fala, não me adore ainda, porque eu ainda não fui a meu pai. Mas depois que ele foi o pai, ele aceita a adoração. Por quê? Porque ele não estava ali como humano, ele precisava reassumir a sua parte divina. Você entendeu? Então, Jesus, ele é divino humano, ele é Deus. Entendeu? Então, por que é que nossos irmãos, testemunhos de Jeová, por exemplo, não acreditam na divindade de Cristo? É porque, infelizmente, queridos irmãos, quem criou esse movimento, né, quem começou com esse movimento, captou alguma coisa da Bíblia errado e passou isso adiante, criando esse movimento. Tanto que, para poder dar embasamento na coisa errada, eles criaram uma nova Bíblia, uma nova versão da Bíblia, alterando as coisas para dar ênfase ao que eles acreditam, né? Porque quando você vai em certas partes da Bíblia deles, você vê que aonde está, provavelmente, eu não li, né, essa parte da Bíblia, mas se tiver lá, provavelmente vai estar escrito, né, nosso Senhor e o nosso Deus, nosso Salvador e o nosso Deus, né? Ou eles colocariam Jeová, o nosso Deus. Dentro da testemunha de Jeová, ela não aceita Jesus como sendo Deus. Ela aceita ele como Salvador, aceita como ele veio para salvar as pessoas, mas não aceita que ele também é Deus. Para a testemunha de Jeová, somente o Deus Pai é Deus. Né? O povo de Israel, os judeus, até hoje, eles creem que Jesus, que o Messias ainda vai vir. Eles ainda esperam o Messias. Só que ele já veio. Né? Até hoje. Né? Você vê que Israel, lá em Jerusalém, tem 3 cemitérios. Um árabe, um judeu e um cristão. Né? Pois muitos hebreus, né, muitos israelitas, se converteram e viraram cristãos depois de aceitarem Cristo como seu mestre. Porque, gente, é tanto sinal na Bíblia, né? Se a Bíblia fala que Jesus é nosso sumo sacerdote, se a Bíblia fala que Jesus é o nosso rei, que é o rei dos reis, se a Bíblia fala que Jesus é o nosso salvador, se a Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, se a Bíblia fala que Jesus é a palavra, ele estava no início junto com o Pai na criação, como que Jesus não é Deus? Se Jesus não é Deus, como é que se explica a aparição dele para Abraão e depois para Jacó? É? Como é que se explica que ele lutou com Jacó lá? Tem que ser explicado isso. Entendeu? Então, é preciso ser explicado. Tem que ter uma explicação lógica. Porque não adianta falar, foi Jeová. Jeová não apareceu porque ninguém pode ver Jeová. Entendeu? Se for o caso. Né? Deus Pai, ninguém pode ver a face dele. Então não foi ele quem apareceu para ninguém. Né? Aí vão dar desculpa, mas não foi em glória, não foi... Não é assim que funciona, né?
Então, dá desculpas para não aceitar o inevitável, né? É irrevogável, é totalmente, como é que é a palavra? É, é incontestável, né? As evidências de que Jesus realmente é Deus também é incontestável, né? Ele fala que ele e o Pai são um. Ele fala, né? Jesus fala o tempo inteiro que ele era o Messias, né? Ele fala várias vezes, mesmo que ele fale em código, ele fala, né? Nunca se viu e nem vai se ver tantos feitos de milagres como na época de Jesus, né? Porque nós vemos na Bíblia vários dos milagres que ele fez, mas não todos, entendeu? Não todos, tá entendendo? Tá escrito que se fosse contar tudo o que Jesus fez enquanto esteve aqui encarnado, nesses 3 anos, ó, 3 anos, ele ia precisar de uma vida do tamanho do mundo, do planeta todo, para escrever tudo o que ele fez. Então, aonde na Bíblia fala que aconteceu, ou alguém cita que aconteceu algo tão alarmante, tão gritante? Em nenhum outro lugar, quer dizer. A Bíblia fala que Moisés fez aqueles milagres lá no Egito, através do Espírito Santo. Fala que Elias ressuscitou um menino morto, que Eliseu também, que um homem caiu na cova de Eliseu ressuscitou, que Josué parou o tempo, que Samuel fez cair raio do céu, mas nenhum deles, né, que Eliseu curou o general lá estrangeiro, lá, esqueci o nome dele de novo, da lepra, né? Mas ninguém teve tanta cura como na época de Jesus, teve tantos milagres. Por quê? Porque ele era Deus. Ele não era um ser humano comum, né? Se você aceitar que Jesus nasceu através do Espírito Santo, ele já não era um homem comum. Porque Maria era virgem, né? A não ser que você pense, como muitos israelitas já pensavam lá, que, que, que Maria era adúltera. Entendeu? A não ser que você pense isso, que Maria traiu José, que ela se deitou com alguém e engravidou de Jesus. Então, nesse ponto, você vai achar que Jesus, ou ele era um mentiroso, ou ele era um louco. Como que o homem que você acredita que salvou você seria um mentiroso ou um louco? Né? Você acredita que Jesus é Salvador? Se ele é o Salvador que morreu por nós, significa que ele não tinha pecado. E se ele não tinha pecado, automaticamente ele não poderia ser um mentiroso. Porque senão ele não poderia morrer por nós. Cabe então? Então a gente vai afunilando. Jesus não poderia ser um mentiroso. Porque se ele era um mentiroso, ele não poderia, ele estaria em pecado e não poderia, a morte dele não vai nos dar a vida eterna. Se ele era um louco, nós também não vamos ter salvação para a vida eterna, nós vamos morrer, porque nós todos somos condenados à morte, porque nós todos somos pecadores. E o preço do pecado é a morte. Então, se você não acredita que Jesus é o seu Salvador, se você não acredita nisso, você sabe então que todos nós vamos morrer. Você acredita então que todos nós vamos morrer. Agora, se você acredita que ele é o Salvador, Jesus não poderia ser um mentiroso. E se você acredita que ele é realmente, que ele morreu por nós e nos libertou do pecado, da condenação do pecado, dando a chance da gente ter a vida eterna, automaticamente você tem que acreditar que ele é Deus. Porque não tem como separar uma coisa da outra. Ele falou por várias vezes quem é que ele era. Né? Você vê que ele perguntou lá para Pedro, quem as pessoas acham que eu sou? Né? Estava em Lucas ontem, acho que é Lucas 11, se não me engano. Quem vocês dizem que eu sou? Lucas 10 ou Lucas 9? 9, 10 ou 11 o capítulo. Quem vocês acham que as pessoas pensam que eu sou? Aí tem que falar, Elias, Moisés, é um profeta. E aí eu falei, vocês, quem dizem que eu sou? Aí o Pedro respondeu, o Senhor é Messias, é o Deus, é o Filho de Deus. Então, aí Jesus falou o quê? Correto, não conte isso para ninguém. Então, se Jesus aceitou quem ele era nesse momento, então se ele não é Deus, ele está sendo mentiroso, né?
Quando o profeta Isaías recebe lá a mensagem do anjo Gabriel, falando que uma virgem daria à luz ao menino que seria o Messias, seria o Salvador da humanidade, falou que ele teria o nome de Emanuel. Emanuel não era o nome que daria a Cristo, mas sim quem ele era. Ali era a revelação de quem ele era. Porque Emanuel quer dizer Deus conosco. Então é como se o anjo Gabriel tivesse falado para Isaías: uma virgem irá engravidar do Espírito Santo, e ela dará à luz ao menino. Esse menino será o Messias, será o Salvador da humanidade, e ele será o próprio Deus que estará com vocês, será o próprio Deus encarnado em forma humana. É como se ele estivesse falando isso. Então, se o próprio Jesus é Deus conosco, se o próprio Jesus, que assume o nome de Miguel, o testemunho de Jeová acredita que Jesus é Miguel. Então, se ele assume o codinome de Miguel, Miguel significa semelhante a Deus ou igual a Deus. Ou seja, Jesus era semelhante igual a Deus, mais uma vez comprovando a sua divindade. Não tem como fugir, queridos irmãos, da divindade de Cristo. Se você não acredita que ele é Deus, como que você acredita que ele é teu Salvador? Você acha que um ser humano comum poderia ser seu Salvador? Hã? Então quer dizer, qualquer homem que nascesse, então vamos supor que nasce um homem hoje, ele não peca em nada, ele poderia morrer. É assim? Gente, quando a gente pensa desse jeito, a gente está enfraquecendo o sacrifício de Cristo. Quando você entende que o próprio Deus saiu do seu trono, uma parte dessa trindade saiu do seu trono, veio, se fez carne, viveu como humano, tendo necessidade, tendo doença, tendo dores, tendo fome, sede, viveu, foi humilhado, foi chicoteado, foi cuspido, foi posto uma coroa de espinho na cabeça, foi humilhado, torturado, crucificado, nu lá, humilhado na cruz, crucificado, pelado, e morre naquela cruz, para que nós todos tenhamos direito à vida eterna. Você percebe o sacrifício ainda muito maior de Cristo. Então a gente entende o que, queridos irmãos? A Bíblia, eu acabei de gravar um vídeo há pouco tempo falando sobre isso. Quem é o autor da Bíblia? É Deus. O ser humano foi só a caneta que escreveu ali, foi o computador, que foi a impressora que imprimiu, o computador lá que imprimiu, a máquina de escrever, enfim, o ser humano foi só isso. Que fez sair as letras lá. Mas quem escreveu foi o próprio Deus, né? É como eu já dei um exemplo, é como se fosse uma pessoa que é tetraplégica e ela quer escrever um livro. Ela não pode escrever porque ela não se mexe, mas ela pega e vai falando e aí o livro vai saindo no computador lá escrito. Ou ela vai ditando e para uma pessoa e a pessoa vai escrevendo para ela. Ou seja, quem é o autor desse livro? É a pessoa que está escrevendo ou é quem estava ditando? É quem estava ditando, né? Você entende? Então, é quem estava ditando o motor, que ela está servindo só de escriba ali, não podemos dizer, que é a profissão antiga. Então, queridos irmãos, quem escreveu a Bíblia foi Deus. Se foi Deus quem é o autor da Bíblia, e o próprio Deus está falando na Bíblia que Jesus é Deus, o próprio Deus está falando na Bíblia que Jesus aceitou adoração. Se o próprio Deus está falando que Jesus é Deus conosco, está falando que Jesus é semelhante a Ele, está falando que Jesus é o arcanjo Miguel, nós estamos vendo os próprios discípulos chamando Ele de Deus. Queridos irmãos, será que nós temos alguma dúvida da divindade de Cristo? Eu acho que não. Então eu não entendo, com tudo isso que nós temos, a testemunha de Jeová ainda não aceitar Jesus como Deus e também não aceitar o Espírito Santo. Já que Jesus foi bem claro: mandarei para vocês um consolador, estou indo embora, vou mandar para vocês um consolador. Ele é semelhante a mim. Ou seja, a palavra semelhante que foi usada na Bíblia, né, lá em grego, se não me engano, né, porque essa parte foi escrita em grego, tem duas palavras que é usar três, que é usada para falar semelhante. Uma palavra que quer dizer semelhante é parecido, outra palavra que quer dizer parecido ou igual,
e outra palavra que quer dizer igual realmente. Totalmente igual. E a palavra que está sendo usada para traduzir como semelhante nesse momento, da fala de Jesus, é a palavra que quer dizer igual. Então Jesus está falando, vou mandar um Consolador, ele é igual a mim, em essência. Ou seja, ele também é Deus. E quem é esse Consolador? Foi o Espírito Santo que ele desceu no Pentecostes. Portanto, nós temos uma trindade. É difícil a gente entender como funciona isso, né? Mas nós podemos comparar o seguinte, quando um homem casa com uma mulher, a Bíblia diz que os dois se tornaram um só ser, uma só carne, uma só pessoa. É exatamente essa mesma maneira que é difícil a gente compreender que é a Trindade. Eles são um só ser, mas em três pessoas diferentes, né? Três mentes diferentes, podemos dizer assim, porque eles não são pessoas, né? Então mentes diferentes. É como se Deus fosse a água, Jesus fosse o gelo e o Espírito Santo o vapor. Tanto o gelo quanto o vapor são água, e a água também é água. Então os três são Deus. É como disse Deus Pai, que é Deus, o Espírito Santo, né, que pode ser Jeová, né, Deus Pai, Jeová. Tem o Espírito Santo, que é o vapor, que seria o vapor no caso, que também é Deus. E Jesus, que seria o gelo, que também é Deus. Ou seja, os três são Deus. Você entendeu, queridos irmãos? Os três são Deus. Então nós temos uma trindade que protege a gente. O Espírito Santo está aqui entre nós o tempo inteiro nos guiando. Jesus o mandou para nos guiar. Jesus é o Deus que veio para nos salvar. Entendeu, queridos irmãos? Ele é Deus conosco. Se Ele é o Deus que veio para nos salvar, é Deus conosco, nós temos que aprender que Deus, Ele é Deus, Jesus é Deus. Então, olha a magnitude que foi esse plano de salvação. Primeiro, Ele, Jesus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, os três estavam juntos lá na criação, criaram a humanidade, criaram o ser humano em todo esse mundo, sabendo que se eles criassem o ser humano, eles sabiam, o próprio Jesus, Criador, teria que morrer por nós para poder salvar essa criatura que ele estava criando. Olha só, que magnitude que foi essa. Imagina, nós não temos noção do futuro, mas vamos supor, a gente cria um robô, um Android. Aí, volta alguém do futuro e vai para você. E mostra imagens, inclusive provas, desse robô no futuro causando a sua morte. Né? Mostrando o robô causando a sua morte no futuro, mostra você mais velho, tudo. Será que você ainda ia ter coragem de criar esse robô? Ou você ia desistir da criação? Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus foi lá e criou esse robô, criou o ser humano, sabendo que o ser humano ia causar a sua morte. Pois ele foi lá e criou. Depois, ele não só satisfeito, ele foi lá e realmente morreu para salvar aqueles que ele criou, para que o ser humano não perecesse, pudesse ter a vida eterna, o próprio Deus. Não satisfeito com isso, ele, juntamente com o Pai, através do Espírito Santo, escreveu a Bíblia para que nós tivéssemos um manual de sobrevivência, para que pudéssemos alcançar a vida eterna que ele estava nos propondo. Olha só o plano de salvação que essa Trindade criou. Quando você para pensar que foi Deus quem escreveu a Bíblia, quando você para pensar que foi o próprio Jesus Cristo quem criou a humanidade, que foi Ele que escreveu a Bíblia, e Ele morre por nós e ressuscita para salvar aqueles ao qual o entregaram para a morte, aqueles que você acha que tem alguma dúvida de que esse Deus é amor? Que Ele nos ama? Então, como é que tem gente ainda que não acredita que Jesus é Deus? Como tem gente ainda que é rebelde, não aceita o que Deus nos orientou na Bíblia Sagrada que foi escrita por Ele? Eu não consigo compreender, queridos irmãos. Eu não consigo compreender. Nós temos que superar as nossas coisas. Deus sabe que nós vamos pecar até o fim, mas Ele está vendo que nós estamos lutando contra o mal.
que nós estamos lutando contra o pecado, que nós tivemos uma derrapada, e não que nós estamos pecando por pecar. Portanto, queridos irmãos, captem, Jesus também é Deus. Ele, juntamente com o Pai, foi quem criou o mundo através, aliás, ele é quem criou o boneco de barro que assoprou no nariz de Adão. Ele que disse haja luz e houve luz. Ele é quem criou os animais, ele que criou a natureza, ele que criou tudo, os céus, o mar, a terra e tudo finalizar. Tudo com a orientação do Pai. O Espírito Santo estava lá ajudando na criação junto. Né? Fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, então o Espírito Santo também estava lá. A Trindade que demonstra ser os três deuses imortais. E a Trindade que está aí para nos salvar e nos levar à vida eterna. Será que nós ainda temos dúvida de quem é esse Deus? Nós temos dúvida do que nós devemos seguir? Eu não tenho nenhuma, queridos irmãos. É por isso que eu vim aqui lutando, gravando, tentando abrir os olhos das pessoas e trazê-las para Deus. Porque nada melhor do que ter Deus conosco. Nada melhor do que estar perto desse Deus que nos ama a esse nível. A nível de ter que nos criado sabendo que Ele ia morrer, morrido por nós. Né? Mesmo sabendo que o ser humano o rejeitava e ainda propondo para a gente a vida eterna, mesmo sabendo que a maioria o rejeitou. Tá certo? E mesmo sabendo que as pessoas estão rejeitando ele, ele manda o Espírito Santo, manda seus servos, seus discípulos ali, como eu, por exemplo, para chamar a atenção de vocês. Saiam do pecado. Jesus nos diz que o Espírito Santo, ele não... Jesus diz que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Né? Que ele mandou para nos ajudar, nos guiar. Ele está aqui para nos ensinar o que é certo, nos guiar para o caminho certo. Ele deixou a Bíblia, ele fez tudo para que nós tentássemos chegar à vida eterna. Ele manda os seus discípulos para que eles guiem essas pessoas que estão no caminho errado. Ele está fazendo de tudo, ele sabe que a maior parte das pessoas não vão ser salvas, que a quantidade dos perdidos é maior que a quantidade de grão de areia da praia, ele sabe disso. Mas ele está tentando até o fim salvar o máximo de pessoas que ele puder, porque ele ama todos nós. Que Deus maravilhoso, queridos irmãos. Será que não está na hora da gente deixar a rebeldia de lado, deixar a arrogância de lado, deixar a desobediência de lado, deixar de ser bagunceiro, deixar de ser um ser humano do mundo e se voltar para esse Deus maravilhoso? Aproveite enquanto é tempo. Nós não sabemos quando ele vai voltar, tá? Nós não sabemos, mas nós temos certeza de uma coisa, que ele vai voltar quando a gente menos esperar. Que ele vai chegar igual um ladrão, de repente do nada. Vai levar os seus e os outros vão ficar mortos aí durante o milênio. Então aproveita enquanto ainda você tem tempo, enquanto você ainda respira, porque daqui a um segundo você pode não estar vivo mais. E aí é tarde demais. Se você morrer perdido, nada você vai poder fazer para se salvar. Então, tome cuidado, queridos irmãos, porque está chegando o fim. É só isso que eu tenho a dizer. O fim está cada vez mais próximo, não falta muito. Então, e você não sabe se você vai morrer em qualquer momento. Eu já vi pessoas que de repente caem mortas no chão. Pessoas com 32, 30 anos, 35 anos, caem morto do nada. Tem um ataque cardíaco, tem um mal-estar. Ninguém sabe de amanhã, queridos irmãos. Vamos aproveitar enquanto a gente está podendo e vamos fazer o que é certo. Se batize, se volte para Deus, se converta, faça o bem. Porque a partir do momento que você morreu, é tarde demais. E se o Espírito Santo, se Jesus Cristo está voltando, também é tarde demais. Porque ele vai chegar, ele está lá agora, desde 1844, 22 de outubro de 1844, há 181 anos e 2 dias hoje. Ele está lá. Ele está lá nos julgando. Só que vai chegar o momento que ele vai falar, está feito. Quando ele falar isso, o Espírito Santo aqui também vai falar, está feito. E o Espírito Santo se retira da terra. Aí o mal vai tomar conta. E aí, acabou. Quem está salvo, quem tiver perdido vai estar perdido. Mesmo que tenha vivido uma vida imaculada, na última hora derrapou, se ferrou, vai para a morte eterna. Porque o que vale é no momento. Então, não adianta, foi tudo certo o tempo inteiro e depois começar a falar, a vida inteira é certa, agora todos os últimos dias de vida eu vou fazer tudo errado. Não, você tem que estar imaculado até o fim. Lembre-se disso, queridos irmãos. Mas lembre-se também que ninguém é perfeito, que ninguém é bom. Todos nós somos ruins, então nós somos mal.
O ser humano não é ruim, é podre. Mas somos nós que decidimos enfrentar esse mal dentro da gente e acuar ele. E como é que a gente faz isso? Deixando que a luz de Deus brilhe dentro de nós. Quanto mais a gente se voltar para Deus, quanto mais a gente for obediente a Deus, mais essa luz vai brilhar. E menos o mal vai ter espaço dentro de nós, porque o mal não consegue existir aonde há luz. Por isso que a fé é de vital importância. Aquele que tem fé, aquele que tem luz dentro de si, o mal não consegue dominar. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Vamos fazer uma oração junto para acabar. Querido Deus amado, obrigado por mais uma de oração. Obrigado por estar comigo nesse momento, Senhor. Obrigado, meu Pai, por mais esse momento de oração. Obrigado por estarmos juntos, meu Deus. Eu oro e peço, meu Pai, que seja sempre comigo, Senhor. Peço, Senhor, que sejam as pessoas que estão me ouvindo, Pai. Esses meus irmãos que estão ouvindo, Senhor, que eles possam ser abençoados por Ti, Senhor. Se estiverem indo trabalhar, que eles possam ir e voltar ao trabalho em segurança, Senhor. E se já estiverem no trabalho, que eles possam voltar do trabalho em segurança, Pai. Abençoe a todos eles, Senhor. Dê a eles um feliz e abençoado sábado que vai ser amanhã, Pai. Que eles possam juntos, Senhor, levar o nome de Ti para frente, Pai. Que possamos, Senhor, sentir a presença do Seu Filho nesse dia abençoado pelo Senhor. O dia ao qual o Senhor abençoou e nos ordenou que guardasse, que lembrasse do dia de sábado, Senhor. Para lembrarmos da criação, da salvação de quem é o Deus que realmente está aqui para salvar. Obrigado, meu Deus. Que assim seja. Eu agradeço e glorifico, meu Pai. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor do Espírito Santo, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, queridos irmãos. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Possamos sempre estar juntos, queridos irmãos, que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado. E lembre-se, Jesus é o Criador, o autor da Bíblia. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o sacerdote, Ele é Deus. Que morreu por nós, vai vir nos buscar. Ele é amor puro. Ele é misericórdia pura. Ele é benevolência e justiça pura. E lembre-se, está nos oferecendo uma vida imaculada, uma vida sem dor, sem sofrimento, sem doença, sem nada, uma vida perfeita. Não jogue isso no lixo. Pense nisso. Muito obrigado, queridos irmãos. Até mais.